Você já percebeu que cada momento da sua vida é uma encruzilhada? Não importa se você está consciente disso ou não. A cada instante, você está decidindo. E a decisão que você toma agora, neste segundo, carrega a semente do seu futuro. É como se cada escolha fosse um voto silencioso, mas definitivo, para o tipo de vida que você está construindo. E o mais impressionante e assustador é que a maioria das pessoas passa pela vida tomando decisões por inércia, deixando que o medo, a dúvida ou o conforto escolham por elas. Napoleon Hill dizia: "A indecisão é o ladrão de oportunidades." Ele sabia que o poder da decisão é a força bruta que separa aqueles que moldam o próprio destino daqueles que vivem como passageiros no trem da própria história. Quando você decide de verdade, algo muda. Não é apenas um pensamento ou uma boa intenção. É um pacto interno, um rompimento com o velho e um contrato com o novo. É um momento em que você não dá mais ouvidos à multidão que grita, espere ou não arrisque. É o instante em que você percebe que, se não agir agora, vai passar o resto da vida imaginando como poderia ter sido. Veja a história de Henry Ford. Antes de se tornar sinônimo de inovação e indústria, ele enfrentou repetidos fracassos. A diferença? Ele decidiu que faria o impossível, criar um motor que todos diziam ser impraticável. Seu engenheiro-chefe insistia que era impossível, mas Ford apenas respondia: "Construa mesmo assim." Meses se tornaram anos, mas a decisão de Ford nunca vacilou. E quando finalmente o motor funcionou, o mundo não apenas viu uma invenção, viu a prova de que uma decisão verdadeira não recua diante da resistência. É exatamente isso. A decisão não é um momento bonito de inspiração. Ela é uma escolha firme que você protege contra todas as vozes, internas ou externas, que tentam derrubá-la. E aqui está a verdade dura. Enquanto você hesita, outros estão decidindo. E enquanto você espera o momento perfeito, eles estão agindo no momento presente. Não é a ideia brilhante que define o destino, é a execução decidida. Pense em Thomas Edison. Ele não foi o primeiro a tentar inventar a lâmpada, mas foi o homem que decidiu que não pararia até que a luz brilhasse. Mais de 10.000 tentativas falhas, e ainda assim, cada uma delas foi apenas um degrau para a próxima. Por quê? Porque a decisão já estava feita antes mesmo de começar. Quando você decide verdadeiramente, as falhas não são um veredicto, são apenas o preço do ingresso para o resultado. O problema é que fomos treinados para buscar segurança antes de decidir. Esperamos ter todos os recursos, todas as garantias, todas as confirmações. Mas a vida não funciona assim. A decisão é o gatilho que atrai os recursos. É quando você diz, "eu vou", que o caminho começa a se desenhar. Walt Disney foi demitido de um jornal porque faltava imaginação. Ele poderia ter aceitado essa sentença como seu destino, mas ele decidiu provar que seu mundo interior valia mais do que qualquer julgamento externo. O resultado? Ele construiu um império da imaginação que transformou gerações. Se você está esperando se sentir pronto, esqueça. Ninguém está pronto para grandes decisões. Elas sempre vêm antes do conforto, antes da certeza, antes da validação. E é justamente isso que as torna grandes. A decisão é um salto que você dá antes de ver o chão. E é no ar que você descobre asas que nem sabia que tinha. Por isso, pergunte-se: qual é a decisão que você está evitando? Aquela que você sabe que mudaria tudo, mas que ainda não teve coragem de assumir? A vida não vai parar para você se preparar. Ela vai seguir. E cada dia que passa sem essa decisão é um voto silencioso pela manutenção do status quo. Agora, entenda: decisão não é desejo. Todo mundo deseja ser bem-sucedido, saudável, livre. Mas desejar não move montanhas. Decidir, sim. Decidir é comprometer-se a tal ponto que não existe mais um plano B. É queimar as pontes para não ter como voltar. É como fez Hernán Cortés, que ao chegar ao Novo Mundo, ordenou que queimassem os navios. Ele sabia que, sem a possibilidade de recuar, seus homens só teriam um caminho: avançar. É isso que decisões verdadeiras fazem. Removem a opção de voltar atrás. E talvez você me pergunte: mas e se eu decidir e falhar? Eu te pergunto de volta:
E se você não decidir e viver o resto da vida imaginando o que poderia ter acontecido? A falha, quando nasce de uma decisão verdadeira, é temporária. A dúvida e a hesitação, essas sim, são permanentes. A falha ensina, fortalece, redireciona. A hesitação corrói, enfraquece e paralisa. Você não é o produto das suas circunstâncias, é o produto das suas decisões. E toda vez que você adia, está permitindo que as circunstâncias decidam por você. Então, aqui está um compromisso que você pode assumir agora. Nunca mais ficar parado diante de uma escolha que importa. Nunca mais esperar por aprovação antes de agir. Nunca mais permitir que o medo seja mais forte que a sua visão. A partir deste momento, decida viver de forma intencional. Decida que suas ações vão refletir o que você quer, não o que você teme. Decida que sua vida vai ser definida pelo que você constrói, não pelo que você evita. Agora, olhe para a sua própria história. Pense nos momentos em que você realmente decidiu algo. Não quando você apenas pensou, mas quando decidiu e agiu. Lembre-se do poder que você sentiu, da clareza que veio, do movimento que se seguiu. Esse poder não foi um acidente. Agora entenda, decisão não é desejo. Todo mundo deseja ser bem-sucedido, saudável, livre. Mas desejar não move montanhas. Decidir, sim. Decidir é comprometer-se a tal ponto que não existe mais um plano B. É queimar as pontes para não ter como voltar. É como fez Hernán Cortés, que ao chegar ao Novo Mundo, ordenou que queimassem os navios. Ele sabia que, sem a possibilidade de recuar, seus homens só teriam um caminho: avançar. É isso que decisões verdadeiras fazem. Removem a opção de voltar atrás. E talvez você me pergunte, mas e se eu decidir e falhar? Eu te pergunto de volta, e se você não decidir e viver o resto da vida imaginando o que poderia ter acontecido? A falha, quando nasce de uma decisão verdadeira, é temporária. A dúvida e a hesitação, essas sim, são permanentes. A falha ensina, fortalece, redireciona. A hesitação corrói, enfraquece e paralisa. Você não é o produto das suas circunstâncias, é o produto das suas decisões. E toda vez que você adia, está permitindo que as circunstâncias decidam por você. Então, aqui está um compromisso que você pode assumir agora. Nunca mais ficar parado diante de uma escolha que importa. Nunca mais esperar por aprovação antes de agir. Nunca mais permitir que o medo seja mais forte que a sua visão. A partir deste momento, decida viver de forma intencional. Decida que suas ações vão refletir o que você quer, não o que você teme. Decida que sua vida vai ser definida pelo que você constrói, não pelo que você evita. Agora, olhe para a sua própria história. Pense nos momentos em que você realmente decidiu algo. Não quando você apenas pensou, mas quando decidiu e agiu. Lembre-se do poder que você sentiu, da clareza que veio, do movimento que se seguiu. Esse poder não foi um acidente. Ele é sempre acionado pela decisão. A pergunta é: você vai acioná-lo agora? Há momentos na vida em que o universo parece esperar por um simples gesto nosso. A decisão. Não a decisão hesitante. Não o vou tentar, que já nasce frágil. Mas a decisão inquebrável. Aquela que queima todas as pontes atrás de nós e deixa apenas um caminho à frente. O da vitória. Napoleon Hill dizia que todas as pessoas de sucesso carregam consigo a mesma marca: a capacidade de decidir rápida e firmemente e de permanecer fiéis a essa decisão, custe o que custar. Olhe para a história e verá que isso não é poesia, é lei. Thomas Edison decidiu que criaria a lâmpada elétrica e suportou 1000 falhas sem recuar 1 centímetro de seu objetivo. Henry Ford decidiu que fabricaria um automóvel acessível para todos. E mesmo quando engenheiros o chamaram de louco, manteve-se de pé até que o impossível se tornasse inevitável. A decisão é a faísca que acende a chama do destino, mas, como toda chama, ela exige combustível. O combustível é a crença, a disciplina e a coragem de avançar quando não existe garantia, porque a verdade é que decidir é um ato de fé. Fé em si mesmo, fé no propósito, fé na visão que ainda não existe no mundo físico, mas já pulsa viva na mente. E é aqui que tantos fracassam, confundem desejo com decisão. Desejo é querer algo se for conveniente.
Decisão é comprometer-se a conseguir, mesmo que doa, mesmo que leve anos, mesmo que você tenha que se reinventar 10 vezes no caminho. A partir do momento em que você decide, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. Oportunidades antes invisíveis surgem. Pessoas surgem. A energia muda. Mas esse processo não começa até que a sua decisão seja firme como aço. Uma decisão fraca atrai resultados fracos. Uma decisão inabalável dobra a realidade ao seu favor. Não é magia, é o alinhamento de mente, ação e propósito. É a força que separa os que sonham dos que realizam, os que falam dos que constroem, os que esperam dos que criam. E você hoje precisa se perguntar: está decidido ou apenas interessado? Porque o seu destino está aguardando sua resposta. Quando você decide de verdade, algo dentro de você muda. É quase imperceptível para os outros, mas você sente. É como se uma porta tivesse se fechado atrás de você e não houvesse mais retorno. É o mesmo olhar que vemos nas fotografias de Abraham Lincoln durante a Guerra Civil, um olhar de quem carrega o peso de uma nação e ainda assim sabe que não recuará. Decisão não é apenas escolher, é assumir um pacto consigo mesmo, um juramento silencioso de que você fará o que for preciso. E, no instante em que esse pacto é firmado, a sua mente começa a funcionar em outro nível. Tudo o que antes parecia difícil se torna um degrau. Obstáculos deixam de ser justificativas e passam a ser testes. Você não perde mais tempo questionando se é possível. Você já decidiu que é, e agora só resta descobrir como. É aí que a vida começa a respeitar você, porque a vida respeita aqueles que se respeitam o bastante para não trair suas próprias palavras. Você já percebeu como as pessoas indecisas vivem em círculos? Elas andam, mas não avançam. Falam, mas não agem. Planejam, mas não constroem. Vivem aprisionadas na ilusão de que, se esperarem mais um pouco, o momento perfeito chegará. Mas o momento perfeito não existe. O que existe é o momento que você decide tornar perfeito. Pense em Walt Disney. Ele não esperou até ter dinheiro suficiente ou aprovação dos críticos para criar seu império. Ele decidiu. E quando a decisão é verdadeira, cada fracasso se torna apenas mais uma evidência de que você está no caminho certo, porque só quem está se movendo encontra obstáculos. A indecisão é o terreno fértil para a dúvida, e a dúvida é o veneno da conquista. Enquanto você hesita, o mundo avança, e o que você perde nunca é apenas tempo. É energia, é confiança, é a sua própria identidade. A cada dia que você posterga uma decisão que sabe que precisa tomar, você se afasta mais do futuro que poderia viver. Por isso, se a vida hoje está lhe pressionando com escolhas difíceis, entenda, ela não está tentando puni-lo. Está lhe oferecendo uma oportunidade de criar seu destino com as próprias mãos. Uma decisão sem clareza é como um navio sem bússola. Pode até se mover, mas não sabe para onde vai. E mais cedo ou mais tarde, acaba naufragando. Clareza é a força que mantém sua decisão viva, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. É a visão nítida que transforma o talvez em eu vou. Imagine Thomas Edison, sentado em sua oficina, rodeado por peças, anotações e fracassos numerados, mais de 1000 tentativas falhas, e ainda assim ele avançava. Não porque acreditava que a lâmpada elétrica funcionaria por sorte, mas porque tinha uma visão cristalina do que estava construindo. Quando você tem clareza, até a escuridão parece temporária. Clareza não vem apenas de pensar, vem de definir, de escrever, de se comprometer. É pegar a imagem que vive na sua mente e esculpi-la em detalhes. Como será? Como vai se sentir? Quem você será quando chegar lá? A mente humana é como um projetor. Ela precisa de uma imagem nítida para criar a realidade correspondente. Sem clareza, sua energia se dispersa em 1000 direções. Com clareza, cada pensamento, cada ação, cada escolha se alinha como raios de luz concentrados, queimando qualquer obstáculo no caminho. E aqui está a verdade que poucos querem aceitar. Clareza exige coragem. Porque no momento em que você declara para si mesmo e para o mundo o que realmente quer, você se coloca em risco de julgamento, de fracasso, de não ter mais desculpas. Mas é exatamente essa coragem que separa os que apenas sonham dos que realizam.
Napoleon Hill disse: um objetivo claramente definido é o ponto de partida de toda realização. Ele sabia que a clareza não é apenas saber onde chegar, mas também saber o que está disposto a deixar para trás. E quando essa clareza se combina com uma decisão inquebrável, algo extraordinário acontece. Você deixa de procurar caminhos e começa a criá-los. A vida, então, deixa de ser um jogo de sorte e passa a ser um processo de construção consciente, em que cada tijolo é colocado com intenção e propósito. Disciplina é o cimento invisível que mantém de pé o edifício dos seus sonhos. Não é glamour, não é espetáculo, não é algo que os outros aplaudem no início. É a parte silenciosa, às vezes solitária, onde você cumpre o que disse que faria, mesmo quando ninguém está olhando. É o treino às 5 da manhã, o estudo enquanto os outros dormem, o não, firme para distrações que oferecem prazer momentâneo, mas roubam o futuro que você já decidiu conquistar. Pense em Henry Ford, quando decidiu colocar o mundo sobre rodas. Todos diziam que era impossível, que o carro não passaria de um luxo para poucos. Mas enquanto eles falavam, Ford trabalhava, dia após dia, ajustando, testando, errando, corrigindo, porque ele sabia que a decisão já estava tomada, e a disciplina era o único caminho para honrá-la. A disciplina não negocia com o seu humor. Ela não depende de inspiração, nem espera que o momento seja perfeito. Ela se alimenta da constância, da repetição, da entrega diária. É a ponte que conecta o eu quero ao eu tenho. Sem ela, até a decisão mais forte desmorona. E aqui está um paradoxo poderoso. A disciplina que muitos enxergam como prisão é, na verdade, a chave da liberdade. Porque quando você se disciplina, está livrando-se das correntes invisíveis da procrastinação, do arrependimento e da vida pela metade. Napoleon Hill sabia disso quando escreveu: a autodisciplina começa com o domínio do pensamento. Se você não controla sua mente, você não controla mais nada.